Quando nós estávamos no nosso momento Casa de Paz, a minha cabeça, irmãos, ela deu um giro de 360 graus. Eu fui bombardeado por tanta coisa que você não tem noção. Mas vá se preparando aí, porque isso vai alcançar você, viu? Vai ser um tempo muito intenso de evangelização nessa comunidade, nessas 5 semanas que estão por vir no nosso Casa de Paz, amém? Nós vamos cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele assim nos ordenou, é a sua vontade para a vida da sua igreja, amém? Em nome de Jesus. E a palavra diz que aquele que semear, ele vai colher, amém? Então, no tempo do Senhor, nós estaremos colhendo cada semente que estará sendo lançada em cada lar, em cada rua, em cada casa dessa comunidade, para a glória do Senhor, amém? Aleluia. Queridos, como foi dito aqui, na próxima sexta-feira nós vamos estar começando a nossa conferência do Espírito Santo, amém? Conferência do Espírito Santo. Então, olha, já vá preparando seu coração, esteja orando por cada pastor que vai estar ministrando na sexta, no sábado, no domingo. Nós queremos realmente experimentar mais do nosso amigo, o Espírito Santo, sobre as nossas vidas, amém? Mas que não seja somente um momento, mas que Ele venha marcar as nossas vidas, para que a partir desse toque dEle, nós possamos conduzir a nossa vida, ou sermos conduzidos por Ele de uma maneira diferente, amém? Em nome de Jesus. E aí, o Senhor colocou no meu coração o desejo de nós começarmos a preparar o ambiente nessa noite, amém? E a palavra do Senhor para nós hoje é a plenitude do Espírito Santo. Diga comigo, a plenitude do Espírito Santo. Amém? Quantos desejam ser plenos do Espírito? Então se coloca de pé de novo em nome de Jesus. E comece a orar agora. Comece a clamar, comece a declarar para Ele. Diga: sim, Senhor, eu quero mais do Teu Espírito em minha vida. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser totalmente rendido ao Teu Espírito, entregue ao Teu Espírito. Eu quero ser movido pelo Teu Espírito. Eu quero ser usado pelo Teu Espírito. Que o Teu fogo venha sobre nós. Nós queremos ser incendiados, Senhor, pela Sua glória. Nós não queremos ser uma igreja ao nosso molde, mas nós queremos ser uma igreja que é guiada, conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Venha, Senhor, sobre nós, caia sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, convença-nos de tudo que precisamos ser convencidos, para que tenhamos uma vida, Pai, em conformidade com a Sua vontade. Eu oro por cada um dos meus irmãos agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca-os agora. Espírito Santo, renda-os ao Senhor. Espírito Santo, encha-os, transborde na vida de cada um deles. Nós queremos ser plenos do Senhor. Nós queremos ser plenos do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Você que crê, aplauda Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. Ter a plenitude do Espírito é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, amém? Ele diz na sua palavra que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos ser cheios do Espírito Santo, amém? E ser cheio do Espírito significa ser controlado pelo Espírito. Significa ser dirigido pelo Espírito. É aquilo que declarou o apóstolo Paulo quando disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer amém? Então aquele que realmente é pleno do Espírito, já não vive mais ele, mas é Cristo nele por meio do seu Espírito. É preciso compreender que quando cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo, amém? É isso que declara a sua palavra. Veja comigo, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14.
Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido, amém? O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor e a glória de Deus. Diga aleluia. Um selo indicava posse e segurança. Então nós entendemos que a presença do Espírito em nós, o selo divino por meio do Espírito, é a garantia que nós temos da nossa salvação, amém? A sua palavra diz que esse mesmo Espírito, ele também é o penhor da nossa herança. Penhor é depósito, é entrada, ou seja, a presença do Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá de que a salvação, ela será consumada em nossas vidas, amém? Porque ele declara que haverá o dia em que nós seremos glorificados. Haverá o dia em que nós teremos um corpo semelhante ao do nosso Senhor. E a garantia de que esse dia ele nos alcançará é a presença, é o selo do Espírito em nós, amém? Isso atesta verdadeiramente que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele, que nós somos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é preciso entender que ter o selo e o penhor do Espírito não é sinônimo de ser pleno do Espírito. São coisas distintas. Uma é prerrogativa da outra, mas não significa que ter uma, você necessariamente terá a outra. Porque você pode ter o Espírito habitando em você, mas necessariamente você não ser pleno dele. A plenitude do Espírito, ela depende da sua submissão à vontade de Deus. Quando cremos, somos selados pelo Espírito. Quando cremos, o Espírito habita em nós. Agora, para sermos plenos, precisamos de boa vontade, render o nosso coração e as nossas vontades ao Senhor. Muitos têm a Cristo como Salvador de suas vidas, mas não como Senhor de suas vidas. Mas é preciso compreender que aquele que me salva também é meu Senhor. Então eu preciso me render completamente a Ele. E a plenitude, amados irmãos, é uma experiência que ela pode ser repetida em nossas vidas. Nós podemos receber inúmeras visitações do Espírito em nós. Nós podemos ser cheios, e outra vez cheios, e outra vez cheios do seu Espírito, amém? Veja Atos capítulo 2, verso 4, o que declara a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, verso 4, a palavra diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Declare comigo, diga: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui a palavra fala da ocasião em que o Espírito caiu sobre todos os apóstolos quando estavam reunidos aguardando a promessa do Senhor. Agora veja Atos 4, 31. Atos capítulo 4, o verso 31. A palavra diz: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus, amém?
Muitas vezes nós temos o entendimento de que o enchimento do Espírito vem sobre nós em uma única ocasião. Mas a verdade é que quando Ele vem sobre nós, Ele nos enche, Ele nos capacita, e nós então cumprimos o nosso propósito. Logo nós precisamos que outra vez Ele venha sobre nós. O apóstolo Pedro, um homem que foi usado de forma tremenda pelo Espírito Santo, ele sempre buscava o Senhor, sempre clamava por mais e mais do Espírito na nossa vida. Ei, deixa eu dizer para você, você precisa ser aquele que anseia pelo Espírito Santo. Você precisa ser aquele que busca incansavelmente a plenitude do Espírito. O Espírito não virá sobre você se você o trata de maneira despretensiosa. Há um preço a ser pago para ter mais do Espírito. É preciso ter uma busca abnegada, uma entrega completa. Não deve haver restrições para que você possa ter mais do Espírito na sua vida. E a palavra diz que em Atos 2 eles foram cheios, e logo eles estavam sendo cheios outra vez. E quando você observa a história da igreja em Atos, constantemente o Espírito vinha sobre eles e os enchia-os novamente. Você já parou para notar que há momentos em que nós estamos reunidos, em que o Espírito vem sobre nós, e isso é glorioso, e parece que não passa muito tempo, e parece que nós estamos completamente vazios dele. Nós precisamos outra vez que ele venha sobre nós. Então, amados irmãos, é preciso compreender que a plenitude do Espírito, ele depende da nossa submissão à vontade de Deus. E a plenitude do Espírito, ela está relacionada à alegria, à coragem, à espiritualidade, ao caráter de Cristo em nós. Se nós somos cheios do Espírito, a alegria do Senhor, ela está no ambiente. É impossível nós sermos cheios do Espírito e sermos desprovidos da alegria do Senhor. Porque quando Ele nos preenche, é o céu nos invadindo, irmãos. É o céu nos invadindo. Quando o Espírito está em nós, até os frouxos se tornam corajosos. Perceba que em Atos 2 eles estavam esperando, mas estavam com medo. E a palavra diz que quando o Espírito caiu sobre eles, logo eles se fortaleceram. E antes aqueles que estavam sendo ameaçados agora saem para as ruas. E eles começam de uma forma corajosa, intrépida, a anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que o Espírito faz em nós. O Espírito, irmãos, ele nos impele a cumprir o ide do Senhor. Exatamente por isso que o Espírito, que o melhor que Satanás, ele quer apagar o Espírito em nós. Você não foi chamado para ser um bom crente aos olhos do mundo. Você foi chamado para transtornar o mundo, amém? Você foi chamado para ser um perturbador, irmão. Para tirar a paz dos outros. Para tirar o sossego dos outros. Eu lembro quando eu era criança ainda, alguém chegou e disse: olha, crente boa é a irmã fulana de tal. Ela não perturba ninguém. Ela não pergunta se ninguém quer aceitar Jesus. Ela não chama ninguém para ir para a igreja. E eu fiquei ouvindo aquilo. E eu era só uma criança. Ela é boa para o inferno. Para o céu, não. A palavra diz em Atos: estes que transtornaram o mundo chegaram aqui agora. Diz assim: ó, a gente está perdido, porque eles chegaram. Quando o Espírito Santo de Deus chega, irmãos, na nossa vida e nos toma completamente, a glória de Deus nos toma, e aí nós vamos anunciar o reino de Deus em um mundo que está imerso no pecado. É a luz chegando e dissipando as trevas, amém? Então, a plenitude do Espírito é o controle do Espírito sobre a vida do cristão.
É o cristão não ter mais a sua própria vontade. Olha, a plenitude do Espírito é uma ordem para o cristão. Alguns que às vezes dizem assim, não, se o Espírito quiser, o Espírito ele vai me encher. Querido, ele quer. Agora a pergunta é, você quer? Esse é o desejo do seu coração? Essa é a sua vontade? Vamos mais além, essa é a sua busca? Essa é a sua rendição? Lá em Efésios capítulo 5, verso 18, a palavra diz assim, olha, enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Não é uma opção. Não é um desejo do coração de Deus, é uma ordem de Deus para a vida de cada crente. Irmãos, deixa eu parafrasear aqui o pastor Paulo, dizer assim, olha, que um crente que não é cheio do Espírito é um crente com um defeito de fabricação. Você acha que o seu Espírito foi liberado para que, se nós quisermos ou não, sermos cheios? O Senhor quer nos tomar completamente, você pode dizer amém? Ele quer nos tomar completamente. Então a palavra do Senhor está dizendo assim, encha-se. Quem dá o Espírito é Ele, mas a busca pelo enchimento é nossa. Então a palavra diz, enchei-vos do Espírito. O selo e o penhor do Espírito são atos divinos na vida daquele que crê. Agora, o ser cheio ou ser pleno, ainda que seja um ato do Senhor, ainda que seja Ele que derrame isso sobre o crente, Ele o faz na medida em que o crente se submete ao imperativo do Senhor de ser cheio do Espírito. A plenitude do Espírito nada mais é do que uma resposta do céu a uma obediência na terra. E é o que parece muitas vezes é que o Senhor tem mais trabalho com a igreja do que quem não é a igreja. Você lembra de Pedro e Cornélio? A Bíblia diz que o anjo visita Cornélio e diz, chama Pedro. E aí Cornélio prontamente diz, olha, vai chamar Pedro, vocês têm que encontrar esse cara. E aí o mesmo anjo aparece para Pedro e diz, você tem que ir na casa de Cornélio. Eu não me misturo com quem não é crente. Não, mas você tem que ir lá. Diz, olha, você tem que ir lá, mas eles são gentios. Eles são impuros. Eu não posso estar no meio deles. Aí o Senhor diz assim, olha, não declare impuro aquilo que eu já santifiquei. Mas Senhor, a minha religião não permite. Eles não são dignos do Senhor. E você percebe que o Espírito Santo, veja, o Espírito Santo que está em Pedro, o Espírito Santo que selou Pedro, está tentando convencer Pedro a fazer aquilo para o qual ele foi chamado. E eu acredito que Pedro vai até com muita resistência. E a palavra diz que quando Pedro chega lá, ele ainda está começando a pregar, o Espírito Santo cai sobre todos eles. E aí Pedro fica assim, sem entender o que é que está acontecendo. A palavra diz, irmãos, que quando há um desejo pelo Espírito, ele vem. Que quando você sacrifica a sua carne para você ter mais do Espírito, ele vem. Que quando você paga o preço necessário, ele vem. Quando você é obediente, ele vem. Então o Senhor está dizendo para nós, igreja minha, amada minha, seja cheio do Espírito. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos cheios do Espírito, amém?
Aquele que é cheio do Espírito, irmãos, ele enxerga o mundo não a partir mais da sua ótica, mas da ótica de Deus. Ele não vê mais com as suas lentes, mas ele vê com as lentes celestiais. Antes de vir para cá, eu fui buscar a pastora. Quando eu estava chegando, aí a Adriana mandou uma mensagem para mim, disse: pastor, tomei um susto aqui agora. Na verdade, não eu, mas Sueli. Porque ela disse que quando chegou, quando ela foi abrir aqui a porta, tinha um senhor deitado aqui, dormindo aqui do lado. E aí ela deu um grito que ele se assustou também, e ele gritou de lá, ela gritou de cá. Então, eu não sei quem assustou quem. E aí a gente estava conversando um pouquinho ali com aquele senhor. Não dá para entender muito bem qual é a situação dele. Ele disse que veio de Ponte de Carvalho. A gente perguntou: como foi que você veio? Eu vim andando. E aí Magal estava dizendo: olha, porque a gente vai precisar abrir aqui, e a gente ia precisar que o senhor saísse. Aí ele disse assim: olha ali embaixo, né, tem um alpendrezinho ali, será que chove ali? A Adriana conseguiu para ele um travesseiro, não sei se um lençol também, mas um lençol. E aí quando eu estava olhando, ele estava ali deitado, coberto no chão. Eu disse: não, esse negócio está errado, Senhor. A gente não pode estar aqui simplesmente se reunindo para adorar o Senhor e a gente deixar o homem ali do outro lado, dormindo ao relento. Que evangelho é esse? Talvez se Jesus estivesse aqui, ele ia parar o culto e dizer: existe um outro culto que a gente precisa fazer. Porque assim, quando você é cheio do Espírito, você vai olhar com os olhos do Espírito. E eu fiquei olhando para ele, eu fiquei imaginando assim: meu Deus, porque a tua palavra diz que cada homem, irmão, cada mulher é imagem e semelhança do Senhor. E é muito forte você ver alguém que é a imagem e semelhança do Senhor numa condição como essa. E aí a gente tem que se comprometer. A gente não pode simplesmente olhar e fazer de conta que não está vendo. Aí eu disse assim: Magal, chama o homem para cá, a gente tem que trazer ele para cá. Eu disse assim: ó, prepara um ambiente aí, vamos colocar ele aí embaixo. A gente não pode deixar ele dormindo na rua. Claro que a gente não vai obrigar, eu não sei se ele veio, mas eu disse: ó, separa uma sala aí, a gente vai colocar ele aí, a gente vai ver o que a gente faz com ele. Mas a gente não pode tá cultuando aqui e fazer de conta que isso não é responsabilidade nossa. Irmão, se esse homem veio para cá, de Ponte dos Carvalho, vamos imaginar que ele veio de lá mesmo. Não foi por um acaso que ele veio parar aqui. Ele poderia ter parado em qualquer outro lugar, mas ele parou aqui. Ou o Senhor quer falar com ele, ou o Senhor quer falar com a gente, ou o Senhor quer falar com os dois. Isso mesmo. Será que... Exatamente. Será que a gente vai passar de largo, né? Então, você ser cheio do Espírito Santo é você ver como ele vê, é você sentir como ele sente, é você agir como ele age. Jesus era aquele, irmãos, que ele tinha compaixão. Compaixão é você sentir a dor do outro. A Bíblia diz para nós, o Evangelho de Mateus diz para nós que certa vez Jesus ele estava andando e ele se deparou com um leproso. A palavra diz que um leproso ele era alguém imundo, alguém que não podia viver no meio da sociedade. Era uma doença contagiosa que não tinha cura. E aí, todas as vezes que um leproso se deparasse com alguém, primeiro que ele já era separado da sociedade, né? Existia um lugar destinado só para leprosos, porque eles não poderiam se misturar.
Mas se algum desavisado estivesse passando por aí, eles tinham que começar a gritar: leproso, leproso, anunciando. Você vai trilhar o caminho de um leproso, para que a pessoa pudesse desviar o seu caminho. Um leproso, ele era arrancado da sua família. E aí diz que o leproso, ele viu Jesus e ele correu. E ele disse: se tu quiseres, tu podes me curar. Aí Jesus disse: eu quero. Ali, irmãos, aquele homem já foi curado. Só bastava uma palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus toca na sua lepra. Jesus sentiu a dor daquele homem. E por que Jesus fez assim? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Porque Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo tem compaixão. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele cumpre o mandato do Senhor. Aquele que é cheio do Espírito Santo não é indiferente. E é esse o tipo de igreja que o Senhor está nos chamando a ser, amém? Uma igreja que ama, uma igreja que estende a mão, uma igreja que abraça, uma igreja que manifesta o poder e a glória de Deus, amém, irmãos? Por isso a ordem: sejam cheios do Espírito Santo. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós seremos um clube ou qualquer outra coisa. Mas o povo que se reúne cheio do Espírito Santo, quando ora, o lugar treme, irmão. Amém? Por quê? Porque o Espírito se manifesta naquele lugar. Porque a glória começa a operar naquele lugar. E é por isso que a palavra vai ensinar para nós, conforme nós vimos em Atos 2 e em Atos 4, que é preciso sermos cheios e cheios e cheios e cheios e cheios, para que então a glória de Deus ela se manifeste na terra, amém? Todas as vezes que nós andamos em obediência, mais do Espírito nós temos sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós andamos em obediência, o Espírito, ele opera mais em nossas vidas. Então, nós podemos ter cada vez mais do Espírito. Então, seja cheio do Espírito, mas não apenas em uma única ocasião na sua vida. Continue sendo cheio do Espírito, amém? A plenitude do Espírito produz a semelhança de Cristo em nós. Sabe o que é o fruto do Espírito? É o caráter de Cristo na nossa vida. Veja Gálatas 5, 22 e 23. A palavra diz assim, olha: mas o Espírito produz este fruto. Quem é que produz o fruto, irmãos? O Espírito. O Espírito produz o fruto. Qual o fruto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Você pode dizer amém? Então quem é que produz isso em nós? É o Espírito. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito. É por isso que a palavra ordena: sejam cheios. Porque quando somos cheios, temos amor. Esse negócio que às vezes alguns dizem: eu sou crente, mas não sou besta não. Tu é uma besta fera. Irmãos, quem é cheio do Espírito ama. Quem é cheio do Espírito ama. Quem é cheio do Espírito ama e ama com alegria. Quem é cheio do Espírito tem paz, tem paciência, tem bondade,
tem fidelidade, tem mansidão, tem domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Agora entenda que esse fruto aqui não são vários frutos, é um fruto. Como uma laranja cravo, não tem os seus gomos, mas é um único fruto, você concorda comigo? Cada gomo daquele representa o amor, a alegria, a paz, a bondade. O Espírito traz tudo para você, amém? Então você tem tudo. Você tem amor, alegria, paciência, amabilidade. Pastor, parece que às vezes eu não tenho não, mas você tem. Renda-se a Ele. Mate sua carne. Busque a Ele. Jejum, irmão. Jejum é uma arma excelente para você matar a sua carne. Agora, que é vontade de Deus que sejamos cheios, nós entendemos. Agora, qual a condição para que realmente possamos ser cheios do Espírito? Primeiro, declare comigo, diga uma vida dedicada. Irmãos, às vezes nós mistificamos o enchimento do Espírito na nossa vida. Às vezes nós achamos que o céu vai abrir e algo extraordinário e sobrenatural vai acontecer, ainda que tudo isso aconteça. O que vai determinar o enchimento do Espírito na sua vida é uma vida dedicada. Dedicada a quê? À submissão e ao controle do Espírito em você. Embora o Espírito te encha, você precisa voluntariamente se dedicar a Ele para ser cheio dele. Tem que ter, amados irmãos, vontade. Tem que ter empenho, sacrifícios que testificam uma vida dedicada. Se você realmente quer uma vida santa, uma vida que glorifica ao Senhor, se você quer ser aquele crente que as pessoas dizem, olha, de fato é alguém onde o Espírito queima. Você acha que como é que isso acontece se não uma vida dedicada, íntegra, devota ao Senhor, submissa ao Senhor? Essa dedicação inclui pelo menos dois aspectos. O primeiro, a dedicação inicial caracterizada pelo ato de crer. Você tem que crer, amém? Simplesmente você tem que crer e se submeter. Lá em Romanos 12 a palavra diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há pessoas que estão esperando algo de Deus na sua vida e porque isso não aconteceu, entendem que é porque Deus ainda não quis fazer. Paulo disse assim, olha, eu esmurro o meu próprio corpo. Existem coisas que só Deus faz, mas existem coisas que somente nós vamos poder fazer. Então você tem que ter uma dedicação, uma entrega completa. Você tem que ser inconformado com o mundo e com o pecado, amém? Se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo, você tem que ser alguém inconformado. Você precisa lutar contra esse pecado que te assedia diariamente. Então você tem que realmente fazer guerra. Pastor, mas eu não estou conseguindo, então seja mais intenso, seja mais radical. Então o que é que eu faço para me livrar disso? Jejua, pranteia, ora. Entrega completamente, faça voto ao Senhor. Não se entregue ao pecado, mas se entregue a Cristo, amém?
Porque se você se entregar a Ele mais do seu espírito, você vai ter, irmãos. Agora você tem que pagar o preço necessário. E a segunda verdade atrelada a essa é uma dedicação contínua. Deixa eu dizer algo para você, olha, se aquilo que você experimentou ontem do Espírito, se não houver uma continuidade hoje, isso se apaga. Por isso a palavra diz: não extingais, não apagueis o Espírito do Senhor. Eu estou vendo aqui umas camisas do Casa do Oleiro. Foi um final de semana extraordinário, foi ou não foi? Maravilhoso. Poder de Deus, irmãos. Quantas pessoas já não fizeram encontro e hoje estão desviadas? Porque a nossa vida não se resume a um final de semana. Você tem que sair de lá e continuar, irmão. Nós fizemos aí para o encontro um período de 21 dias de jejum e oração. Lá em casa nós fizemos 40 dias. E é interessante porque acabou um dia desse. Mas segunda-feira já estive jejuando e o Espírito já está falando novamente. Será que você vai parar? Porque nós precisamos entregar cada vez mais. Porque só recebe mais quem entrega mais, quem busca mais. Então, você precisa ser contínuo, amém? Uma vida dedicada te levará a uma vida consagrada, guiada pelo Espírito Santo. Eu estava lendo hoje com João lá em Lucas capítulo 6. A palavra diz que antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele passou a noite inteira orando. O dia clareou e Jesus estava orando. Irmão, Jesus é Deus. Foi Ele quem escreveu toda a história. Agora, às vezes a gente acha que a gente não precisa orar. É ou não é? A gente vai tomando as decisões. Tem que ter continuidade. A Bíblia diz que hoje Jesus intercede por nós, irmãos. Ele não parou de orar. Ele continua orando. Nessa hora ele está intercedendo pela sua vida. Ele está dizendo: fortalece minha filha, fortalece meu filho, encoraja-o. Não deixa ele desistir, não deixa ela desistir. Mas por que ele faz isso? Porque é uma cooperação, tem coisas que só você pode fazer. Então você precisa ser contínuo, amém? Então você precisa ter uma vida dedicada. Essa é uma condição para que você possa ter mais do Espírito na sua vida. Tem que haver dedicação. Aquele que quer mais do Espírito terá mais do Espírito, na medida em que busca mais do Espírito. A segunda verdade, uma vida vitoriosa. A vida vitoriosa sobre o pecado nas experiências diárias é essencial para o controle do Espírito na sua vida. Todos nós somos tentados. Todos nós. E sabe o que é que a palavra diz? Não sobreveio a vós tentação que não seja humana, a qual não podeis suportar. Pastor, o que é isso? O que é que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que você pode resistir a qualquer pecado. Diga amém. Não, mas parece que é maior do que eu. Parece, mas não é. Você precisa lutar. Você precisa brigar. Irmãos, uma vida vitoriosa derrama mais do Espírito sobre você. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Ah, mas a palavra diz que se eu pecar e eu me arrepender, Ele me perdoa e Ele me justifica. É verdade. Mas, irmãos, é um processo.
Você prefere ficar pecando, arrepende, é perdoado, restaurado, peca, arrepende, perdoado, restaurado? Ou você prefere uma vida de continuidade, só decolando, indo cada vez mais alto? A tua obediência agrada ao Senhor, a tua vitória sobre o pecado agrada ao Senhor, amém? Nós precisamos ter a consciência de que todas as vezes que nós entristecemos o Espírito Santo, nós vamos apagando o Espírito Santo dentro de nós. Em nossa caminhada de obediência, andando na luz, mais luz é lançada sobre a nossa vida. Quanto mais perto você se aproxima dele, mais iluminado você é, amém? Agora, como é que eu vou ter uma vida vitoriosa? Diga comigo, essa é a terceira verdade. Uma vida de dependência. Esse é o significado de andar no Espírito. A ideia de continuidade significa cada passo que você dá na vida cristã, você depende dele. Você se entrega a ele. Você se rende a ele, pois só nele é que você será vitorioso sobre a carne. Só nele. A natureza pecaminosa recebida no nascimento nunca é completamente erradicada na nossa vida. Tem pecados que eu já venci na minha vida há 300 anos. Mas de repente ele bate a porta. E dizendo assim, olha, eu estou aqui de novo. Será que você quer flertar comigo? Essa é a hora da tomada da decisão. Essa é a hora de você pegar a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu entro em juízo contigo. A tua palavra diz que não há tentação que nos sobrevenha que não seja humana, a qual eu não possa suportar. Então eu não cederei no nome de Jesus. E você então verá a glória de Deus na sua vida, amém, irmão? Quais são as consequências de uma vida cheia do Espírito Santo? Primeiro, diga, caráter semelhante ao de Cristo. Você é um pequeno Cristo. As pessoas olham você e veem Cristo na sua vida. Elas veem o caráter de Cristo na sua vida. Você age como Ele. Você não é Ele, mas é como se fosse. Por quê? Porque você tem o mesmo caráter, você tem o mesmo DNA. Qual é o caráter de Cristo? Gálatas 5, 22 e 23. Então você tem amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem toda essa característica do Espírito, do caráter de Cristo em você. Amém? A segunda consequência da plenitude do Espírito, diga, vida de adoração e louvor. Está lá em Efésios 5, 18 a 20. Deixa eu ler aqui para você. Efésios 5, 18 a 20. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música, porque por tudo deem graças ao Deus Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a palavra está dizendo para nós que aquele que é cheio do Espírito, ele tem uma vida de adoração e louvor. Ele está sempre adorando, sempre louvando, em tudo dando graças. Em tudo dando graças. Terceira verdade, diga comigo, submissão. Efésios 5, 21, a palavra diz assim, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo.
Alguém cheio do Espírito é alguém submisso. Submisso ao Senhor, submisso à sua palavra. Submisso uns aos outros. O espírito da submissão, ele paira sobre a vida daquele que é cheio do Espírito Santo. Amém? E para finalizar, uma outra consequência da plenitude do Espírito, diga comigo, serviço. João 7 diz assim, ó. João 7:37. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do seu interior, de quem crer em mim. Quando ele falou água viva, ele estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos aqueles que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. E aqui estava o Senhor servindo aos seus discípulos. Então, amados irmãos, aquele que é cheio do Espírito, ele é alguém que serve. Ele é alguém que ele é envolvido. Ele é alguém completamente entregue. E ele faz isso com alegria. Então perceba, o Senhor está dizendo assim para nós. Perceba, nós estamos, irmãos, às vésperas da nossa conferência do Espírito Santo. Nós estamos preparando o ambiente para que ele venha com muito poder, amém? Sobre a nossa vida. E aí o que é que ele está dizendo para nós nessa noite? Dedique-se para que você possa ser visitado por ele. Como será o seu comportamento daqui até a sexta-feira? O que você fará para você ter mais do Espírito Santo na sua vida? A palavra diz que você precisa ter uma vida dedicada, uma vida vitoriosa. Vitória sobre o pecado, amém? Uma vida de dependência, onde você depende completamente dele. Se você deseja e você quer mais do Senhor, mais do seu Espírito, pegue essa palavra, coloca ela dentro do seu coração e declare para si mesmo: o Senhor me deu uma chave preciosa, eu não vou largar dela. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.